Então, meus irmãos, bom dia. Vamos só aguardar um pouco, os nossos irmãos do Instagram irem aparecendo, tá bom? Então, daqui a alguns minutinhos, a gente inicia a nossa oração da manhã. Queria até mesmo, a gente está fazendo aqui um teste, queria perguntar a vocês se o volume da música está muito alto ou se não está atrapalhando. Queria que vocês me dissessem. Se estiver bom, é só dizer um sim, tá bom? Sejam todos bem-vindos a mais uma nossa manhã de oração. Daqui a poucos segundinhos a gente inicia a nossa manhã. Tá ótimo, né? Obrigado, Silvaninha. Deus abençoe. Então, meus irmãos, vamos dar início, enquanto as pessoas se aproximam, mas vamos dar início ao nosso dia, a nossa leitura oracional da Palavra de Deus. Nós estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Como as pessoas gostam de falar, bom dia, Espírito Santo. O que nós iremos fazer juntos hoje? E é na companhia, Senhor, do Teu Espírito, que nós queremos iniciar esse dia, que nós queremos nos consagrar aos Teus cuidados, ao Teu zelo e ao Teu amor. Que Tu possas, Senhor, enviar sobre nós essa força que vem do alto, esse poder do alto, a nos ungir, a nos guiar, a nos conduzir. Protegei-nos, Senhor, a nós, a nossa família, o nosso lar, de todo mal, de toda maldade, sobretudo, Senhor, das enfermidades. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça arder em nosso coração a fé tão necessária para que nós possamos acolher com confiança a Tua santa palavra. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me sugeres, bebe tu mesmo os teus venenos. Então, meus filhos, hoje nós vamos meditar um pouco e rezar também um pouco numa palavra retirada do livro de Lucas, capítulo 17, versículos 5. Espera aí, gente, só um pouquinho que eu acho que... Isso, versículos 5 e 6. Que vai falar da força da fé. Vamos ouvir o que Lucas tem a nos dizer nessa manhã. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta
amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Hoje, filhos, nós podemos meditar um pouco e o primeiro ensinamento que nós devemos colher destes 2 versículos que não são estranhos a nós, tão conhecidos, a primeira coisa que nós precisávamos compreender é que a fé, ela é um dom, ela é uma virtude. Qual é a postura dos apóstolos diante da fé? Eles esperam que a fé venha como algo sobrenatural, que venha do alto, que o Senhor possa dizer, olha, esse aqui vai ter fé, esse aqui não vai ter, esse aqui vai ter mais ou menos. É dessa forma que nós nos relacionamos com a fé? Ou nós reconhecemos a nossa dependência de Deus em tudo? Filhos, consagrar significa entregar-se inteiramente. Consagrar-se significa, primeiramente, conhecer, concordar, seguir, entregar-se, confiar-se. Muitas pessoas encontraram no Tratado de São Luís Maria Guilhom de Montfort, o verdadeiro tratado da devoção à Santíssima Virgem, encontraram, daí a gente usa, né? Muitas pessoas usam a cadeia, não é obrigado, mas muitas pessoas encontraram no tratado uma via espiritual que nos leva a Jesus através de Nossa Senhora, que nos leva ao Senhor, que nos leva à vontade de Deus, que nos leva à intimidade, que nos leva à fé em Jesus vivo e ressuscitado, pelas mãos de Nossa Senhora. Muitas pessoas encontraram, como muitas pessoas encontram, outros caminhos, outras vias de acesso à fé, de acesso à graça de Deus, de acesso a Jesus Cristo. Eu estou falando isso, gente, porque nós somos consagrados a Cristo. Nós somos batizados e no batismo nós nos consagramos inteiramente ao Senhor. A nossa fé deve ser uma fé de pessoas consagradas a Deus, ou seja, que se abandonam, que confiam inteiramente. Mas não é algo que vem como não é algo mágico que acontece na vida da gente. O primeiro ensinamento da palavra de Deus está no primeiro versículo. Os discípulos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Filhos, a fé é um dom. E nós precisamos pedir a Deus. O que todos os dias nós rezamos na Santa Missa. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Deveria ser uma jaculatória que precisávamos repetir várias vezes por dia. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor, diante da vida. Aumenta a minha fé, Senhor, porque muitas vezes, o homem velho quer se levantar. Aumenta a minha fé, Senhor, diante das tentações. Aumenta a minha fé, Senhor, diante das minhas fraquezas, das minhas limitações. Aumenta a minha fé, Senhor, diante dos meus erros. Será que nós rezamos dessa forma? Ou será que nós ainda estamos somente naquele estágio onde nós pedimos ao Senhor bens materiais? Onde nós pedimos ao Senhor casa, comida, trabalho, namorado, marido.
E as riquezas espirituais, elas não fazem parte da nossa oração? Será que nas nossas orações, eu estou falando da oração pessoal, eu estou falando do encontro pessoal com Deus. Qual foi a última vez que você pediu ao Senhor, Senhor, cumula-me com os teus carismas, cumula-me, Senhor, com os teus dons, com os dons do Espírito? Quando é que nós pedimos isso? Porque os dons que o Senhor nos dá, os dons que nós temos, não é somente para edificação própria. Muito mais para a edificação da igreja, vai dizer São Paulo. Nós precisamos, filhos, aprender a pedir a Deus. Pedir, os apóstolos chegaram para Jesus e falaram, Senhor, por favor, aumenta a nossa fé. Nós estamos te pedindo, nós precisamos de uma fé sólida, Senhor. Nós precisamos de uma fé firme, concreta. Porque a missão que tu irás nos confiar não vai ser fácil. Nós já percebemos. E o Senhor vai falar para aqueles homens, olha, se vocês tiverem fé, o Senhor não está dizendo se a fé de vocês fosse, não. Não é dessa forma que nós devemos entender. O Senhor vai ser muito direto e muito concreto. Ele vai dizer, olha, se a fé de vocês, se vocês tiverem a fé, se vocês acreditarem realmente em mim, se vocês depositarem a confiança de vocês em mim, vocês vão falar para aquela, vamos trazer para o dia de hoje, vocês vão falar para aquela árvore, para aquela fruteira, aquela mangueira, arranca-te daí e vai te plantar no meio do mar, e ela te obedecerá. Está vendo como é? Está vendo a qual fé o Senhor nos chama? Está vendo ao nível de entrega, ao nível de confiança que o Senhor nos chama? O que é a fé, meus filhos? A fé poderíamos compreender de duas formas. É realmente acreditar naquilo que nós não vemos. Esses dias eu tenho escutado bastante uma música do Valmir Alencar, e em algum instante da música ele vai dizer, nem tudo eu posso ver, mas sei que eu posso crer. A fé é acreditar naquilo que eu ainda não contemplo. Ou seja, ter fé é acreditar, é tomar posse nas promessas de Deus. Mesmo que elas ainda não tenham acontecido, mesmo que elas ainda não tenham se materializado. Isso é fé. Mesmo que eu não veja, talvez eu não possa ver ainda aquela obra de Deus, a ação de Deus, Deus operando na minha vida. Eu posso até não estar vendo, mas eu me abandono tanto, mas eu confio tanto, mas eu trago dentro de mim a certeza de que eu posso crer, além de não ver. Fé é acreditar naquilo que nós não conseguimos ver ainda. Fé é tomar posse da palavra de Deus como verdade. Fé é tomar posse das promessas de Deus, que no seu tempo e na sua hora hão de se cumprir. Nós precisamos pedir a Deus essa fé abandonada. Nós precisamos pedir a Deus uma maturidade, gente. Ter fé não é como ficar numa torcida ali, aquela pessoa que gosta de futebol vai entender, nós ficamos torcendo para que aquele gol aconteça. Não é isso. Eu vou ficar aqui da torcida. Não. Gente, a fé é 10 níveis a mais. Ter fé é acreditar que Deus já realizou. Apesar de eu não estar contemplando, apesar de eu não estar ainda percebendo a ação e a mão de Deus na minha vida. Ter fé é acreditar, como eu disse, é tomar posse dessa promessa
e saber que o Senhor prepara, e saber que o Senhor há de realizar no seu tempo. Não é ficar torcendo para que as coisas deem certo. Ter fé é acreditar que as coisas já deram certo. Nós precisamos ter humildade. Nós precisamos nos dobrar, nos curvar na presença de Deus e pedirmos a Ele todos os dias. Filhos, eu repito, todos os dias. É pedir ao Senhor com humildade, como aquela criança que insiste ao pai, que insiste com a mãe para ganhar a sua primeira bicicleta, a sua primeira bola de futebol. Aquela criança vai insistir. Eu sei que até o dia em que o pai e a mãe, muitas vezes até sem poder, mas eles vão de dar um jeito. Eu lembro do quanto que entre aspas, eu perturbei meu pai e minha mãe por uma bicicleta. Meus amigos já começavam a ter a deles e a minha não chegava. E todos os dias, toda hora, todo instante eu pedia. Eu não compreendia muitas vezes, talvez meu pai naquele momento não pudesse. Mas de tanto eu insistir, de tanto eu pedir, a bicicleta chegou. Talvez nós não tenhamos ainda essa fé capaz de remover uma planta. E porque talvez nós não tenhamos ainda, é necessário que nós renovemos a nossa entrega. Talvez fosse necessário que nós renovássemos a nossa entrega, a nossa confiança, a nossa consagração. E por eu não perceber ainda, e por eu ainda permitir que o medo, que a ansiedade, que a dúvida assole o meu coração, habite o meu coração, porque tudo isso é o oposto da fé. Vou repetir para a gente não esquecer nunca mais. A fé é acreditar naquilo que ainda não se cumpriu, naquilo que ainda, melhor falando, naquilo que eu não vejo. Ter fé é tomar posse nas promessas de Deus, porque elas já se cumpriram e hão de se manifestar no tempo certo. Então, gente, é necessário que a gente desça, é necessário que a gente tenha humildade e todos os dias, não somente uma vez, mas várias vezes, que nós possamos juntos com a igreja, junto com os apóstolos, clamar a Deus uma fé firme, uma fé madura, uma fé confiante, uma fé, olha que eu gosto muito dessa palavra, uma fé expectante, uma fé que sabe esperar, uma fé que já se concretizou dentro de nós e não fica na torcida para que dê certo, fica na expectativa para que a promessa de Deus se realize e se materialize em nossas vidas. Senhor, nessa manhã nós te pedimos o dom da fé. Nós te pedimos, Senhor, que Tu possas nos dar, a palavra é essa, que Tu possas, Senhor, aumentar em nós essa fé expectante, que Tu possas nos dar a fé, Senhor, de que somos vencedores, que Tu possas nos dar a fé, Senhor, de que da Tua maneira, no Teu tempo, Senhor, as Tuas promessas a nosso respeito hão de se cumprir. Aumenta, Senhor, a nossa fé, para que nós possamos suportar os dias maus. Aumenta, Senhor, a nossa fé, para que nós possamos, Jesus, diante da vida, diante dos nossos irmãos, encontrar a Tua face, encontrar o Teu rosto alegre, o Teu rosto triste, o Teu rosto que suplica, o Teu rosto que espera
pela minha caridade, que espera, Senhor, pelos dons que tu me cumulas, para que eu coloque à disposição de cada um deles. Aumenta a nossa fé diante da perda, aumenta a nossa fé, Senhor, diante das adversidades, diante das humilhações, das perseguições, diante das difamações, Senhor. Amadurece, Jesus, a nossa fé, para que nós possamos, Senhor, segundo a tua ordem, ter domínio sobre as coisas, ter domínio sobre nossas ações, para que nós possamos, Senhor, levar adiante a tua missão. Os apóstolos, diante do chamado do Senhor, diante da missão, diante daqueles dias difíceis que se aproximavam, ao invés do desespero, ao invés de desistirem, de abandonarem tudo, eles pedem ao Senhor que aumente a fé deles. Ou seja, quando nós pedimos ao Senhor que aumente a nossa fé, nós estamos pedindo, Senhor, fortalece-nos. Senhor, nos dá essa espada, essa arma, nos dá, Senhor, a capacidade. Vem, Senhor, nos animar, vem, Senhor, nos capacitar. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos ir para o combate, para que nós possamos estar de pé diante das lutas. Amém, aleluia. Vamos pedir ao Senhor todos os dias, em todos os instantes. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, filhos, que palavra linda, né? E nós podemos retomá-la durante o dia e rezar mais um pouco. Lucas 17, versículos 5 e 6. A força da fé. Que a palavra de Deus seja o nosso guia, o nosso sol, seja a nossa luz. Como todos os dias eu peço, se essa palavra tocou o seu coração, se ela toca o nosso coração, que a gente possa compartilhá-la, que a gente possa levar essa palavra adiante. É só clicar lá na setinha, no aviãozinho, e envia para os teus grupos do WhatsApp, envia para a tua família, para os teus contatos, para que eles também possam ter a sua fé aquecida. Não deixe de deixar, não esquece de deixar o teu comentário e nem de clicar no coraçãozinho, de dar uma curtida. Tá bom, pessoal? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vós. Tenham um bom dia, um abençoado dia, e que o Senhor nos livre de todas as enfermidades e de todos os males. Salve Maria Santíssima.